Olá! Hoje nossa aula vai ser de gramática. Nós vamos falar sobre o sistema de transcrição em Libras. Vejam bem, para que serve o sistema de transcrição em Libras? É uma maneira de você escrever os sinais que você vai utilizar. Você não vai escrever os sinais. Para isso nós temos o SagWrite, que é uma escrita dos sinais. A escrita dos sinais, a maneira como se escreve cada sinal, ela é de alguma forma universal, porque são desenhos que a gente utiliza para representar a maneira como a nossa mão se comporta quando estamos fazendo o sinal, tá? Mas nós vamos aprender sobre o SagWrite mais na frente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o alfabeto da escrita de sinais, de acordo com a Libras, tá? Dê uma olhadinha. Então, por ser uma língua visoespacial, a Libras é melhor reproduzida pelo registro de imagens. Por isso eu trabalho muitos vídeos com vocês e em sala de aula eu mostro os sinais para vocês também, tá? Sinais, desenhos, as apostilas têm os desenhos também dos sinais e do que cada sinal representa. Ok, a escrita da língua de sinais, como eu falei, ela ainda está em fase de pesquisa e aceitação, ok? E mais na frente a gente vai aprender mais um pouco sobre o SagWrite. Sendo assim, para transcrever a Libras, nós utilizamos o sistema de transcrição, que também é usado por pesquisadores. Faremos uso de palavras da língua portuguesa para representar aproximadamente enunciados da Libras. Eu gostaria de explicar a vocês que como a gramática da Libras ainda está em estudo, tá? Nós temos gramáticas de Libras, mas alguns detalhes da gramática de Libras ainda está em estudo. A ordem em que eu vou apresentar essas convenções para vocês são única e exclusivamente de minha escolha, tá? Eu coloquei numa ordem que fique mais fácil que vocês possam aprender e entender, tá bom? Por exemplo, o primeiro item ou a primeira convenção que você deve prestar atenção é que todas as palavras escritas para a língua de sinais, elas devem ser escritas em letra bastão. Observe isso aqui, ó. Tá? A letra bastão é o primeiro item. Quando vocês forem fazer uma transcrição, vocês vão escrever todo o texto em letra bastão. Isso é letra bastão, ok? A segunda convenção é que todos os verbos têm que estar no infinitivo. Então, absolutamente todos os verbos que vocês utilizarem em um pequeno texto, vocês vão estar usando o infinitivo. Por exemplo, não é andou, não é andaram, vai ser sempre o verbo andar, sempre andar. Porque o sinal equivale ao verbo andar, não a andaram, andar. Com o contexto é que você vai identificar quem é que, afinal de contas, está andando, ok? A terceira convenção diz que se você precisa de duas palavras para identificar um único sinal, você precisa utilizar o hífen para separar essas duas palavras. Exemplo, o sinal de cortar, aqui é cortar com faca. São três palavras, cortar com faca, mas eu estou fazendo só um sinal. Então, quando eu escrevo, eu escrevo cortar, hífen, com, hífen, faca, ok? A quarta convenção é praticamente o contrário da terceira. Na quarta convenção, a gente diz o seguinte: se eu precisar de apenas uma palavra, mas mesmo assim utilizar dois sinais para identificar apenas uma palavra em português, então eu vou separar esses dois sinais pelo circunflexo, pelo sinal de circunflexo, famoso chapeuzinho. Exemplo, o sinal de zebra, que eu preciso de dois sinais, cavalo, listas, tá? Cavalo, listas. Para eu separar, então, o cavalo da listra, eu preciso do sinal de circunflexo, desse jeito, ok? Bom, a quinta convenção diz o seguinte, que sempre que eu utilizar a datilologia, eu também preciso separar letra por letra com o hífen. Exemplo, se eu não sei o sinal da pessoa, eu vou utilizar o nome dela em datilologia. Então, eu vou utilizar P-A-U-L-O, porque eu não sei o sinal do Paulo. Então, eu vou utilizar a datilologia. E quando eu vou escrever isso, eu vou colocar P, hífen, A, hífen, U, hífen, L, hífen, O. Essa é a quinta convenção. A sexta convenção me diz que quando eu vou utilizar a soletração rítmica, se eu quiser
transcrever a soletração rítmica, eu tenho que escrevê-la em letra bastão, porém em itálico. Itálico é aquela letrazinha meio inclinada para o lado, ok? Aqui no Maranhão nós temos apenas 3 palavras ou 3 sinais que são utilizados na soletração rítmica, que é o oi, ó, i, oi, tá? O nunca, nunca, ok? E o azul, que é o A e o L. Antigamente era A, Z, U, L, tá? Então, por esse motivo, ele ainda está na soletração rítmica, tá? Só que hoje a gente só faz o A e o L. Tá quase saindo dessa lista de soletração rítmica. Acho que na próxima gramática eles já tiram. A 7ª convenção diz: já que Libras não tem gênero e não tem número, eu só vou utilizar um sinal, independente se eu estou me referindo a um homem ou a uma mulher. Por exemplo, sinal de bonito é esse, tanto para o homem bonito como para mulher bonita. Mas quando eu vou transcrever o sinal, no final tem um arroba, ok? Porque independente de ser homem ou mulher, a Libras utiliza o mesmo sinal para os dois. A 8ª convenção me diz que às vezes há uma marca de plural pela repetição dos sinais. Essa marca é representada por uma cruz do lado direito, acima do sinal que está sendo repetido. Lembra que na 7ª convenção eu falei que a Libras não tem gênero, não tem número? Então, se ela não tem gênero, ela não tem masculino e feminino. Você utiliza o mesmo sinal para o masculino e para o feminino. Com relação ao número, ou seja, plural e singular, você vai utilizar no plural, você vai repetir o sinal. O sinal de criança é assim, ó. Crianças, e quando eu vou transcrever, eu escrevo criança e o maisinho em cima. A 9ª convenção fala das expressões faciais e corporais, que estão representadas pelo tipo de frase e pelo advérbio de modo ou intensificador. Tipo de frase: se ela é uma frase interrogativa, exclamativa, negativa, eu vou intensificá-la com a expressão facial. Se ela tem advérbio de modo, eu também vou estar intensificando através da expressão facial. Vejam bem, o sinal de nome é simplesmente isso. Mas se eu estou perguntando, eu tenho que fazer a expressão facial de pergunta. Ó. Qual é o seu nome? Quando eu vou transcrever, eu coloco 3 pontinhos, INT, 3 pontinhos em cima do nome do sinal. Ou seja, nome. Sinal de casado, só ele sozinho assim, ó. Se eu estiver negando que eu sou casada? Casada não. E se eu estiver espantado que você é casado? Você é casado? Ok? Se a coisa for o lugar que eu quero ir, por exemplo, for longe, eu vou fazer assim, ó. E se ela for muito longe, ó, a expressão facial. Ok? Então, a expressão facial e corporal é representada acima do sinal, desta forma. A 10ª convenção diz que quando houver verbos contextualizados, serão representados com tipo de classificador em subscrito. Subscrito é aqueles nomezinhos escritos pequenininho, tá? Que a gente coloca antes do nome do sinal. Por que antes? Porque eu preciso saber o que é que eu vou utilizar para aquele verbo. Explico. O sinal de andar. Mas quem é que está andando? É uma pessoa que está andando? Ou assim, é uma pessoa que está andando? Ou é um carro que está andando? Então, antes de saber o sinal de andar, eu preciso saber quem é que está andando para poder eu utilizar a configuração de mão correta. Ok? Ó, pessoa andando, carro andando, moto andando. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar para quem o verbo está sendo conjugado, tá? Dessa forma. A 11ª convenção fala sobre os verbos multidirecionais. Verbos multidirecionais são aqueles que começam em quem está falando ou sinalizando e terminam de quem eu estou falando. Exemplo para ser entendido. Perguntar é um verbo multidirecional. Ele começa em mim porque eu estou perguntando para você. Ó, eu pergunto para você. Agora, se é você que vai me perguntar, eu vou fazer assim, ó. Você me pergunta. Isso é um verbo multidirecional. O verbo perguntar é um verbo multidirecional. Então, eu vou utilizar essa tabelinha bem aqui, ó. Tá?
Um S quer dizer primeira pessoa do singular, 2S segunda pessoa do singular, 3S terceira pessoa do singular. Um D sou eu e outra pessoa. 2D é você e outra pessoa. E 3D é ele ou ela e outra pessoa. E a pessoa plural, que é o P, no caso seria um P, eu e outras pessoas. 2P, você e outras pessoas. 3P, ele e outras pessoas, ok? Então a gente vai usar assim, por exemplo, o verbo avisar, ele fica desse jeito, ó. Um S avisa para 2S, ou seja, eu aviso para você, ok? O verbo perguntar, se eu quiser colocar 2S, perguntar para 3P. Quem é 2S? Segunda pessoa do singular. Então, a segunda pessoa do singular, você perguntou para 3P. Quem é 3P? Terceira pessoa do plural, eles. Então, você perguntou para eles. A 12ª convenção diz que sinais feitos com as duas mãos serão representados um embaixo do outro com a indicação da mão direita MD, esquerda ME. Essa 12ª é muito relativo, por isso eu deixo quase que por último. Por que ela é relativa? Se você for canhoto, você vai utilizar o contrário. Você vai, ao invés de escrever MD, você vai escrever ME. E se você for destro, você vai escrever ME ao invés de MD. Então, é muito complexo, tá? Então, simplesmente lembre-se que se vocês encontrarem na escrita da transcrição da Libras, por exemplo, isso aqui, ó, igual MD, igual ME, quer dizer que a mão direita está fazendo sinal de igual e a mão esquerda também está fazendo sinal de igual. Então, isso aqui quer dizer que ele está comparando. Se vocês olharem isso aqui, ó, pessoa muito andar, mão esquerda, pessoa em pé, mão direita. Então, a minha mão esquerda está representando a pessoa que está andando muito e a minha mão direita está representando a pessoa em pé. Então, é isso aqui, ó. Esse sinal é isso aqui. Ok? Por último, 13ª convenção, ela diz que para retirarmos todos os conectivos e palavras sem necessidade de sinal para a compreensão do texto. Não tem sentido você sinalizar, por exemplo, a casa é azul. A e o E, não tem sentido você sinalizar, até porque vai ficar exatamente como português sinalizado, tá? Você só vai sinalizar casa azul. Não precisa. A casa é azul. Isso não existe, ok? Então, quando você for escrever, quando você for fazer a transcrição, você apenas retira, apaga o A e o E. Então, agora nós vamos fazer uma atividade.